Solo el amor es capaz de levantarme. Amados irmãos e irmãs, estamos neste domingo partilhando a palavra de Deus, nesse dia 2, em que celebramos a apresentação do Senhor. Na liturgia de hoje nos traz um grande presente, que nos apresenta Jesus pequeno, que está sendo consagrado, apresentado ao templo. E assim também nós fazemos memória da nossa consagração, do sim que nós damos a Deus cada dia de nossas vidas. Um sim que deve ser conectado com a vida dos nossos irmãos e irmãs. Assim, na primeira leitura, o profeta Malaquias vai nos dizer que a nossa fé deve estar ligada ao cotidiano, que nós não podemos viver desligados do cotidiano de nossas vidas. Porque é no cotidiano que nós vamos nos tornando mensageiros, é que nós vamos preparando o caminho do Senhor. Porque nós recebemos um legado, assim como João Batista, de preparar, de apontar para o Cristo. Porque nós não somos, nós somos portadores da palavra que Ele veio anunciar para nós. E nós devemos sempre caminhar apontando para Jesus, pois é Ele o princípio, o meio e o fim da nossa existência terrena. Assim também, na carta aos Hebreus, vai nos fazer lembrar que Jesus fez sem tudo semelhante aos irmãos. E aí, na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada de igreja, nós também somos convidados a ser semelhante aos nossos irmãos, a estar com, a viver com, a estar com aqueles que sofrem, mas de uma maneira diferente, não diante nem atrás, mas caminhando lado a lado com os nossos irmãos e irmãs. E nos traz a riqueza e a beleza desse evangelho no domingo, em que vai narrando que todo primogênito será consagrado ao Senhor. Nós fomos consagrados ao Senhor. Nós, como irmãs mercedárias da caridade, quando dissemos nossa fórmula de profissão, nós dizemos o seguinte, que estamos dizendo um sim livre e um sim consciente ao projeto de Jesus. E se esse sim livre e consciente nos leva cada vez mais a integrar os nossos irmãos e irmãs na fé, nós também nos vamos nos libertando de tudo aquilo que nos impede de reconhecer Jesus e de testemunhar a sua presença no mundo de hoje. Por isso, movido pelo Espírito Santo, os seus pais foram ao templo levar o menino. E também nós podemos agradecer os nossos pais, as pessoas que nos introduziram à fé, que nos levaram, que nos tomaram pela mão. Aquelas pessoas também que foram protagonistas junto conosco na nossa resposta vocacional, que nos tomaram pela mão, que nos ajudaram a fazer esse caminho vocacional e que nos disseram sim, você é capaz de seguir a Jesus, e nos fizeram acreditar na nossa própria vocação, no nosso desejo de consagrar toda a nossa vida a Ele. E assim nós percebemos na vida de Jesus. E o interessante é que Maria e José, quando apresentam Jesus, encontram Simeão. E aí Simeão proclama aquele cântico tão bonito, né? Agora eu já posso descansar em paz, porque os meus olhos já viram a vossa salvação. Então ele dá uma resposta de esperança, uma resposta de fé, uma resposta de quem espera no Senhor ativamente, de quem não espera ao Senhor com os braços cruzados e não faz mais nada da vida. Mas é uma espera ativa daquele que vem, daquele que virá, daquele que está conosco, que está caminhando conosco. E nós também encontramos outra figura muito bonita neste evangelho, que é a presença de Ana. Ana está ali, né? E tiveram o privilégio, Ana e Simeão, de contemplar o Salvador. Por quê? Porque souberam esperar e permanecer. Né? Quanto é importante a gente esperar e permanecer. Né? Dom Helder tem uma frase que ele diz mais ou menos desse jeito, né?
O importante é começar o caminho, mas o mais importante é permanecer. E o mais importante é seguir fazendo o caminho, porque a gente permanece, mas muitas vezes nós não somos fiéis a essa resposta quando nós vamos permanecendo no caminho do Senhor. Então, no relato de Lucas, não são os sacerdotes no templo que reconhecem Jesus, mas são os pequenos, são os pobres, são os simples, são aqueles que muitas vezes são descartados pela sociedade, que são os idosos. Eles sim reconhecem a presença de Jesus. E nós devemos agradecer, irmãos e irmãs, porque muitas vezes, se nós olharmos a nossa história, quem nos transmitiu a experiência carismática, quem nos transmitiu a experiência de Jesus, foram aquelas que nos precederam na fé, que foram nossas irmãs maiores, que foram nossos pais, avós, tios, pessoas que hoje já são maiores e considerados muitas vezes descartáveis na sociedade de hoje. Essas pessoas nos introduziram na fé e são as pessoas que dão o gás da nossa vocação, o gás da nossa resposta. Eu digo que o maior presente é conviver com as irmãs maiores. A gente recebe muito, e aí nos fica o compromisso também de dar muito, porque nós bebemos muito dessa fonte. Então a nossa vocação está sustentada muitas vezes na vocação das nossas irmãs maiores, que elas souberam reconhecer a presença de Jesus, souberam esperar, souberam permanecer. E assim nós encontramos. Então nós, como vida consagrada, somos chamados a abraçar o velho como ensinamento que nos fortalece para abrir-nos ao novo que já está circulando em nosso meio. E Lucas nos coloca no versículo 36 a figura feminina de Ana, que como profetiza, como mulher que escuta, que acolhe a palavra de Deus, que serve no silêncio da cotidianidade do templo, assim também nós devemos ser. Discípulos e missionários de Jesus, que aponta ao Cristo e que não aponta a nós mesmos e nem seguindo os nossos caprichos e os nossos desejos, mas em tudo perguntar: é vontade de Deus ou não é vontade de Deus? Para caminhar conforme o que Deus desejar para nós. Assim também desejo a cada uma que escuta essa palavra, né, que vai acolher essa palavra e que deseja trilhar o caminho da vida consagrada, e a todos os consagrados, muita força, porque os caminhos de hoje, a realidade de hoje nos desafiam muito, mas nós devemos olhar para os nossos fundadores e pedir a eles a graça que eles tiveram, a iluminação que eles tiveram naquele tempo, de poder corresponder ao carisma recebido com audácia e com valentia, e que nós também possamos acolher essa semente carismática e dar uma resposta nos tempos de hoje. Nós temos que atualizar o nosso carisma, pois senão nossas congregações vão morrer, vão ficar na memória agradecida do povo. Mas nós temos que fazer dessa memória uma memória ativa, uma memória viva. E essa memória viva depende de nós. Nós somos portadores desse evangelho que Jesus veio pregar, e nós somos portadores desse carisma que cada um ha recebido de Deus. E esse carisma nós devemos anunciar com a nossa própria vida. São Francisco já dizia: se for necessário, use palavras, mas se não for necessário, a sua própria vida deve dizer aquilo que você se compromete a viver. E isso também eu sempre digo para mim mesma, né? Tenho que me comprometer mais com a palavra, porque não é só a palavra dita, mas a palavra tem que se tornar carne na minha vida e na minha vivência. Quero terminar deixando para todos os consagrados essa mensagem que é de um padre jesuíta, de Avimontes, e que me parece muito bonita compartilhar com vocês nesse dia. Somente tu, porque nossos projetos desmoronam e fracassam,
e o êxito não nos preenche como ansiamos, porque o amor maior deixa vazios de solidão, porque nossos olhares não rompem barreiras, porque querendo amar nos ferimos, porque chocamos-nos cotidianamente com nossa fragilidade, porque nossas utopias são de papelão e nossos sonhos evaporam ao despertar. Nossa saúde descobre mentiras de onipotência e a morte é uma pergunta que não sabemos responder, porque a dor é uma amarga companhia e a tristeza uma sombra na escuridão, porque esta sede não encontra fonte e não enganamos com golpes de sol. No fim, na raiz, no fundo, somente tu permaneces. Somente teu sonho me deixa abrir os olhos. Somente teu olhar acaricia meu ser. Somente teu amor me deixa sereno. Somente em ti minha fraqueza repousa. E somente diante de ti a morte se rende. Somente tu, minha rocha e meu descanso. Somente Jesus pode preencher o nosso coração. Somente Ele pode dar as respostas aos nossos questionamentos. Somente Ele pode sustentar a nossa vida consagrada. Desejo a todos um feliz domingo, que Deus nos abençoe, por intercessão de Nossa Senhora das Mercês e do Beato Zegri, que possamos viver a nossa vocação com audácia evangélica e com desejo de servir ao Senhor com alegria, sendo testemunhas da Sua palavra e da verdade que nos liberta. Manifestado en la ternura de tu presencia amiga, en la ternura de tu presencia amiga.